Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Vamos falar um pouco sobre Inter. Bom, primeiramente exaltar esse grande colorado. Se não fosse já todo o movimento que o Barcelos fez em já ter um técnico na alça de mira, que seria o Miguel Ángel Ramírez, não é um treinador ruim, mas só que se não fosse isso, se a gente, não sei, parece que ele já está comprometido, eu ficaria com o Abel Braga, porque muitos tentam demonizar o Abel Braga, porque às vezes ele escolhe mal, porque às vezes na visão de algumas pessoas ele mexe mal, desses imbecis do YouTube colorados. Eu não digo a torcida colorada, mas sim muito desses influenciadores, como por exemplo o Vozes do Colde. A maneira em que eles destratam o Abel Braga é algo assim incrível, porque eles... aquele gordinho deprimente, aquilo é a figura da desgraça. Ele falou que ele esperava que o Internacional fizesse os 45 pontos porque ele não tinha perspectiva de mais nada. Cara, é algo assim tão deprimente se entregar e se acovardar a tudo isso, porque o Abel Braga é um grande treinador e a torcida, diferente desses canais de merda colorados que chupam as bolas do Colde, a torcida respeita o Abel Braga e a torcida sabe que o Abel Braga fez um grande trabalho. Ele pode ter errado, obviamente errou, até porque ninguém é 100% nas suas decisões. Erros acontecem com todos os trabalhos e com todos os treinadores. A gente vivia um bom momento emendando 9 vitórias seguidas. Sim, a gente viveu um grande momento emendando 9 vitórias seguidas. Mas o importante a ser colocado é que problemas acontecem no meio do caminho e às vezes se erra e se acerta. Ninguém faz nada de propósito para prejudicar ou fazer com que o Inter não consiga se sagrar, não consiga ir bem em determinadas partidas. Até porque o Abel Braga pegou um clube na descendência. Porque por mais que o Eduardo Colde tivesse na primeira colocação quando o Abel pegou o Internacional vinha numa descendente, aonde ele, por aproveitamento, era o quarto colocado. E a gente fez jogos patéticos contra o Coritiba no comando do Eduardo Colde, onde a gente empatou 2-2. A gente fez jogos patéticos contra o Bahia, onde a gente deixou no último lance do jogo a vitória escapar. A gente perdeu para um time que teve um jogador a menos. A gente perdeu para esse time e a gente ficou com esse jogador a mais durante quase todo o jogo. A gente perdeu pro Fortaleza, a gente perdeu pro Fluminense, aonde o Odair, que é muito corneteado por esses colorados de Araque, que tem canais aqui que apenas são lixos que querem viver de Inter. O Eduardo Colde, tão elogiado por esses caras, perdeu pro Odair, que estava em casa com Covid, deu um nó tático no argentino enganador. Então, num cômbito geral, o Abel Braga deixa jovens jogadores potencializados, deixa jogadores experientes que conseguiram dar a volta por cima e jogaram muito bem. Além dele ter colocado um modo de jogar que também é bom. Coisas ruins acontecem em todos os trabalhos e um técnico ele tem às vezes momentos onde as coisas não dão certo.
E não deram por causa do Abel, e sim porque a gente já estava com uma campanha bem deficiente com o Eduardo Cudê, porque ele começou o ano, o Eduardo Cudê não deu rodagem para os jovens, o Eduardo Cudê tinha apenas um esquema, o Eduardo Cudê comprometeu o time como um todo, o Eduardo Cudê largou o Inter sem dar nenhuma satisfação para a torcida, e o Eduardo Cudê sempre tratou o Inter como os timinhos de merda que ele treinou. Então o Abel Braga merece todos os respeitos, porque o Abel Braga ama o Inter, o Abel Braga ele conseguiu remobilizar o grupo, o Abel Braga tinha um esquema um pouco mais que esperava um pouco mais, mas era um esquema eficiente. Onde ele errou e acertou, mas isso aí é do técnico, a gente não pode exigir perfeição de todos os técnicos, até porque os que têm mais também erram e erram muito. Mas a gente tem que colocar que o grande destaque desse Brasileirão é o VAR. Infelizmente, porque só no Brasil o VAR é descredibilizado, porque a gente tem péssimos árbitros, até porque esse campeonato foi manchado. Porque muitos podem falar, mas o Inter foi beneficiado contra o Bragantino, contra o Grêmio, sendo que isso não é verdade. Os pênaltis foram legítimos, onde a bola pegou na mão do jogador do Bragantino, a bola pegou na mão do Kahneman. Teve um lance onde muitos dizem que foi pênalti no Ferreirinha, mas aqueles pênaltis, aquele que supostamente eles falam que foi pênalti, cabe à interpretação do árbitro, e o árbitro entendeu que aquela carga feita pelo Nonato não foi o suficiente para deslocar o Ferreirinha. E nos outros pênaltis foram todos pênaltis que foram muito bem marcados. Não há questão. O que tentam minar o Inter, tentando colocar que o Inter foi beneficiado e agora está chorando, é algo assim ridículo. Até porque a dimensão dos dois jogos finais, onde se tinha uma carga muito forte, porque o Inter poderia ser campeão e vencer o time da mídia, foi algo assim muito forte. Até porque foram momentos decisivos, onde em lances cruciais se foi decidido o Campeonato Brasileiro. Incrível, mas também não se é de duvidar muito, até porque o Flamengo, dentro do Brasil, ele sempre foi beneficiado, sempre. É o time da mídia, onde se os mesmos lances são avaliados de maneiras distintas, seja pela arbitragem, seja por quem está dirigindo o VAR, até porque isso aí é só uma das tantas, esses erros é só um dos tantos em que se vê claramente como a arbitragem condicionada para favorecer o Rio, principalmente na figura do Flamengo, que é o time da mídia, é o time onde a imprensa quer ver sempre brilhar, sendo que é nojento isso, até porque tudo isso deveria ser decidido em campo. Tem vários e vários lances onde mostram como o Flamengo foi favorecido e como roubaram contra o Internacional. Até porque aquelas próprias jogadas que o Rodinei foi expulso, o mesmo árbitro, para distintos jogos, muda o seu critério justo no jogo decisivo, onde valia o título. Até porque ele foi forçado a mudar isso, porque o VAR chamou ele, e ele era um árbitro que se caracterizava por nunca mudar de opinião. Curiosamente, no jogo contra o Flamengo, mudou de opinião. É algo assim bem aleatório, né? Só que não. E aquilo foi prejudicial para o Internacional, porque o jogo 11 contra 11, o primeiro tempo foi igual, e no segundo tempo, a recém era os 4 minutos do segundo tempo, e as coisas poderiam ter sido diferentes. E no jogo contra o Corinthians foi uma vergonha, até porque o lance de pênalti contra o
o Flamengo contra o Grêmio foi dado para o Flamengo, contra o Inter não foi dado. E o VAR também é muito condicionado. Quem está lá dentro do VAR, com raríssimas exceções, sempre vai favorecer os times de Rio e São Paulo. É uma vergonha isso, Rio, porque isso demonstra a sujeira que é isso. E eu não estou reclamando de arbitragem porque prejudicou o Inter, mas sim porque isso diz muito sobre a lisura desse campeonato, onde desde sempre, desde que o nosso Brasileirão começou, esses times do eixo Rio-São Paulo sempre tiveram mais na dúvida, sempre pró-Rio e São Paulo. No mesmo lance do Abel Hernandes, onde o Gil empurra o Abel Hernandes, só aí já teria que entrar o VAR para marcar pênalti. Aí, tudo bem, não marcou pênalti. Aí o Abel Hernandes disputa a bola, onde ela não estava em plena domínio do Cássio. E o Abel Hernandes não encosta no Cássio e mesmo assim é marcado falta ainda porque saiu o gol e o VAR curiosamente não analisou esse lance. É muito curioso isso porque nas 5 últimas rodadas onde aqueles arrogantes dirigentes do Flamengo começaram a vomitar merdas a respeito do Internacional, as coisas de uma hora para outra começaram, qualquer lance contra o Internacional era marcado e qualquer lance a favor do Internacional era sonegado, incrivelmente, só porque eles começaram a gritar e fazer um escândalo, que são esses dirigentes prepotentes e arrogantes do Flamengo, que são imorais, sujos, e o que eles fizeram com aquelas famílias, sendo totalmente irresponsáveis em não dar minimamente um alento para aquelas famílias, é algo que vai ficar imaculado nesses malditos. Incrível, o Internacional foi roubado, mas bola para frente, vamos tentar, temos que reclamar muito ainda. Valeu, torcida.